do teu @escola, daí a gente pode passar esse vídeo aqui para os demais que também não querem vir, né? Porque às vezes algumas pessoas têm vergonha e tal, né? Boa tarde, Érica. Quem mais entrou? Ah, beleza. Então tá ótimo. Oi. Tudo bom? Bem. Legal. Então, eu estou gravando aqui essa sessão com vocês, porque eu vou passar só algumas explicações assim, e depois a gente pode usar esse videozinho para passar lá no grupo para os demais que não puderam participar, né? Beleza. Tá bom? Uhum. Tá. Então vamos lá. Aqui, ó, a situação do terceiro B, né? Tem alguns. Entrou mais alguém aqui? Deixa eu ver. Ah, legal. Acho que ainda não. Ok. Tá. Eu não dei uma lida ainda nesse texto da atividade 3. Aham. Sim, sim. Estudar. Eu vou chegar nela. Eu só quero mostrar para vocês aqui. Então, olha só, no mural da sala tem essas observações. Tem aqui, ó, um material de apoio sobre essa atividade 3, tá? Só que esse material de apoio aqui, eu acho que ele ficou muito longo. Então, eu vou fazer um resuminho para vocês hoje aqui. E eu acredito que esse videozinho do resumo que a gente está gravando agora pode agilizar um pouco mais, tá? Eu acho. É que era bastante coisa pra ler, daí acho que ficou meio. Daí tinha muita coisa. Então acho que assim agiliza já. Isso, tá? Mas é um material de apoio. Se um dia vocês estiverem precisando aqui alguma coisa sobre essa parte do Loki, vocês podem, né, assistir, desliga o monitor, tá? Para não precisar ficar me vendo ali, só ouve, porque nesse texto eu tô lendo o texto inteiro da carta ao leitor, tá? Uhum. E depois tem da atividade 3 aqui, da atividade, eu acho que se não me engano, é a da 3, que é a introdução. É um outro vídeo. Esse eu já fui um pouco mais econômico. Eu já tinha aprendido a lição do primeiro, então esse tem metade do tempo daquele lá, né? Já pode ser um pouquinho mais útil para vocês. Aqui tem umas informações que eu postei no dia 13 de abril sobre a fala do secretário de Educação, tá? Já tem uma nova resolução saiu hoje, ó, sobre presença. Quer ver, ó, tá aqui a resolução, né? Eu queria mostrar para vocês do dia 2 de fevereiro, dia 5 de fevereiro até o dia 19 de março, são aquelas presenças normais, tá? Anteriores. Dali para frente, da interrupção durante essa pandemia, já a coisa vai funcionar de outra forma. Onde é que tá aqui? Eu queria encontrar para mostrar para vocês. Aqui, ó. A partir de 6/4, seguindo a grade de horários, o professor deverá manter o registro para os estudantes que acessaram o Aula Paraná ou o Google Classroom, tá? Ou entregaram as atividades escritas, né? O que é uma dificuldade maior, mas se alguém puder enviar por escrito também, eu não sei como faria isso, por correio, talvez, mas realmente tá aqui na resolução. Essa resolução, ela saiu para nós hoje, tá, gente? Então eles já estão. Mas então eles estão dizendo que é para entregar a tarefa escrita ou que é opcional? Você pode entregar a escrita também. Tá escrito aqui, tá? Se você quiser, você pode me enviar escrito. Daí, conforme você for me enviando, eu vou te dando presença. Entendi. No RCO, tá bom? Uhum. Voltamos lá, então. Depois disso aqui, cadê? Sim, no dia 26 de abril, eu fiz essa postagem da palestra do professor Rodrigo Petrônio. Deixa eu só tomar um golinho de água, tá? Esse professor fez uma fala que eu achei muito boa sobre filosofia, sobre ciência e sobre ficção, tá? Então, o nosso tema, que é a filosofia da ciência, ele está muito contemplado aqui, tá?
Tem uma observação que eu não concordo, eu registrei aqui, né, quando ele faz uma aproximação entre ciência e religião, tá? Eu acho que nós temos que ter a mente aberta sempre, tá, em qualquer assunto. Ele tem essa mente aberta nesse sentido, ele considera que ciência e religião não são coisas incompatíveis, né? Eu fiz uma observação que eu não concordo com isso, mas a gente tem que respeitar os diferentes posicionamentos, né, as diferentes opiniões. Ele cita nessa palestra Platão, Agostinho, Marx, Nietzsche, Freud, Darwin e Bateson, tá? Que é um filósofo que fala sobre a questão do ciborgue. Eu vou em breve fazer uma abordagem com vocês sobre esse assunto, que é uma forma de pensar a filosofia da ciência muito contemporânea, né? Quer dizer, o ser humano como um ser híbrido entre o corpo carnal, orgânico, misturado com partes que são de matéria inorgânica, né? Pode ser uma prótese de alumínio, uma prótese de platina, sei lá, essas coisas assim, né? Que estão cada vez mais, digamos assim, sendo utilizadas até para substituir partes do corpo humano, né? É uma temática que a gente vai abordar depois em filosofia da ciência, tá? Aqui eu venho para essa questão das atividades. Então, olha só, a primeira atividade, que é essa relatório de filme ou série, eu coloquei porque foi a primeira, coloquei como atividade 1, porque foi a primeira que eu passei para vocês, tá? Essa atividade, olha só, eu tenho 9 atividades entregues e até agora só corrigi uma, por conta do tempo mesmo, né? Consegui corrigir apenas uma. Mas aqui aparecem os nomes, né, dos alunos que entregaram essa atividade. Aqui tem os nomes dos alunos que não entregaram ainda. Então, se vocês conhecem algum desses, não sei, vocês estão vendo a minha tela? Sim, dá para ver, sim. Legal. Então, eu tenho aqui, são 13 alunos que ainda não entregaram essa atividade, tá? E eu estou recebendo essa atividade ainda. Eu acho que é importante que, se vocês tiverem contato com eles, peçam para eles falarem comigo, né, tentarem enviar, porque aqui não está bloqueado para receber. O sistema vai dizer envio com atraso, mas isso não desconta nota. Nesse trimestre, eu não vou descontar nota, tá, de envio com atraso. Eu acho que, como é um primeiro momento, a gente tem muito que se adaptar, né? Então, dá para entregar posteriormente, tá? Aqui vocês têm uma coisa importante, que são as instruções, né? Nas instruções tem as sugestões, filmes que não estejam aqui, e que vocês achem que estão... Professor, Pois não? desculpa Sim? interromper. Dá uma olhadinha no chat que o pessoal tá falando ali. Ah, deixa eu ver aqui, o chatzinho, tá. Murilo, que bom que te ajudou. Uhum, que legal. Ah, sim, Santo Agostinho é um filósofo medieval, Murilo, que ele é citado nesse texto, nessa palestra do professor Petrônio, é um filósofo citado. Ele faz uma observação sobre Agostinho que é interessante também, sabe? Agostinho era um filósofo religioso, sim, mas que ele tem uma filosofia muito interessante para pensar a questão do livre-arbítrio, tá? Ele tenta conciliar uma ideia de que Deus determina a existência com a noção de livre-arbítrio, segundo a qual o ser humano, mesmo sendo determinado por Deus, ele faz as suas escolhas, tá? Ele vai pelos seus caminhos. Então ele tem que ser responsabilizado, né? O Agostinho tem uma filosofia que vai um pouco nesse sentido, tá, gente? Deixa eu voltar aqui pro chat. Não sei se tem mais alguma pergunta. Uhum. Tá. Então ele cita isso, né? Mas não creio que a gente terá tempo de tratar disso também. Quem sabe, dependendo do andamento, a gente pode falar um pouco sobre ele, tá?
Nessa palestra, eu acredito que ele vai te dar muitas informações relevantes sobre esse filósofo. Ok? Não sei se eu te ajudei, Murilo, se era isso que você queria. Se tiver mais alguma coisa, pode escrever aqui, tá bom? Voltando aqui, então, eu tenho as instruções dessa atividade 1, tá? Porque foi a primeira que eu passei, né? A atividade do filme Parroqui é a atividade 4. Eu tenho 2 atividades entregues ainda. Aqui eu tenho um número maior, veja só. Deixa eu passar para cá. Essa aqui teve um desempenho bem legal, né? Porque olha só, são 12 já com nota, e aqui tem 12 que uma já foi corrigida e eu quero revisar a nota, e essa outra foi entregue com atraso, mas eu ainda vou dar nota. O que acontece? Olha só, aqui, se já está com nota, é interessante que você revise as observações que eu fiz ali, para verificar se tem alguma coisa a ser aperfeiçoada, tá? Por quê? Porque a minha meta é que todos vocês façam essa atividade e obtenham a nota máxima, ok? Então, eu vou pedir que sempre que você vá refazendo qualquer detalhe que eu perceba necessário, porque eu quero atribuir a nota máxima dessa atividade, ou seja, 1 ponto, tá? Então, tem aqui alguns alunos que ainda não enviaram, são esses: Alexandre, Ana, Eduardo, Giovana, o Jean, Júlia, Letícia, Nicole e a Suzane. Se vocês puderem, por favor, entrem em contato com eles e tentem avisá-los para eles me entregarem que isso vale nota e é importante, tá? Deixa eu ver aqui nas instruções. Eu passei também o e-mail da diretora do filme Parroqui, está aqui no mural. Caso algum de vocês queira conversar com ela, né, tirar alguma dúvida sobre o que ela quis dizer com esse filme, ou eu acho que seria também uma coisa muito legal enviar um e-mail de agradecimento, né, porque ela cedeu esse filme para a gente assistir, um filme que ainda está no circuito de festivais, tá? Seria uma atitude bonita, eu acho, e também poderia ser útil para vocês terem contato com uma pessoa que é uma profissional na área de audiovisual, né? Não sei como vocês pensam no futuro, mas também é um setor que pode ser pensado como profissão, né? Vocês podem me dizer alguma coisa sobre essa atividade, se vocês gostaram do filme, se ficou alguma dúvida? Eu gostei bastante do filme. Eu achei que ele foi bem, como que eu posso explicar? Tipo, não, bem elaborado, sabe? Eu acho que a única coisa que faltou desse filme foi um pouco de talvez, tipo, sincronizar mais as histórias, sabe? Porque parece que eles tentaram ao mesmo tempo fazer todas as histórias na mesma linha de tempo, só que acabou meio que fica um pouco difícil de você saber o que está acontecendo com cada personagem não, cada pessoa. Que, por exemplo, eu tive que procurar outras fontes para saber melhor o que estava acontecendo com cada um, porque no filme ficou meio, por exemplo, a história do Júnior ficou meio, tipo, inconclusiva, sabe? Talvez possa ser isso que ela queria fazer mesmo, só que acabou meio que não foi muito bom, sabe? Mas eu gostei. Pode falar, por exemplo, Erika. Não falou também, tipo, muito bem o que aconteceu com o Dibey, esqueci o nome dele, aquele menino que jogava futebol. Não explicou muito bem o que aconteceu com ele. E também não deu para entender muito bem o que foi aquela história de eles terem escrito um aluno errado e perdido o título. Eu não entendi direito essa história.
Tipo, eu não entendi se tipo, foi porque o aluno não era do colégio, esse tipo de coisa. Mas, além disso, o contexto que é passado foi muito bom. Legal. Eu gosto bastante desse filme, sabe, Érica? Eu acho até que eu publiquei uma fotografia dele no grupo, que é a imagem, se não me engano, a imagem final do filme, que é um pôr do sol lá na Flórida, né? Eu achei aquela imagem muito bonita, sabe? A fotografia inteira do filme eu acho muito linda. Eu Se também você, acho. né? Se você se lembrar no começo, assim, eles filmam um jacaré ali num rio, né? E ele É vai legal filmar. também. Uhum. E aquelas pessoas trabalhando na lavoura, eu achei uma imagem impressionante, porque a imagem que eu tenho dos Estados Unidos é uma imagem muito urbana, né? Eu achei interessante de saber que eles também têm uma realidade próxima do Brasil em algum sentido, né? E que também precisa de ter apoio, né? O pessoal que trabalha na lavoura e o pessoal que é estudante, os jovens estudantes, né? Então a minha intenção é passar um pouco essa situação para a gente pensar, né? Esse momento da juventude, né? Mas Uhum. que bom que vocês gostaram. E Ó, professor, pois não. teve aqui duas questões que perguntaram aqui no chat. Uhum. Deixa eu Ó, ver aqui. Uhum. Deixa eu olhar. Onde é que tá? Tá. A atividade de fazer atividades juntos. Eu entendo essa situação, mas é importante também não perder de vista a tua autonomia, sabe? Isso é uma coisa importante. É legal trabalhar em equipe, saber colaborar, mas é muito importante você ter a tua autonomia e você fazer nos trabalhos individuais, você fazer a tua opinião, né? Você ser capaz de expor a tua opinião, porque é essa tua opinião que vai para a tua redação do vestibular depois, né? Essa maneira como você escreve, entende? Então, a minha preocupação é essa, assim, de que você esteja preparado para fazer isso com tranquilidade depois, tá? A questão do Jan, é, eu estou recebendo todas as atividades. Então, nesse trimestre, eu não pretendo descontar nota de nenhuma atividade atrasada, tá? Eu acho que não é adequado, dadas as condições que a gente está, essa surpresa que a gente foi, né, para nós, ninguém esperava isso, né? Ninguém estava preparado para isso. Então, eu vou recebendo as atividades, tá bom? Já pode enviar, eu vou receber e vou dar a mesma nota, tá? Beleza, gente? Inclusive eu tenho uma nova atividade com um filme que eu vou passar também, que vai ser uma reflexão importante que vocês façam e tentem antes, assim, ó, antes de você ler qualquer coisa ou de você buscar a opinião do outro, escreva a tua própria opinião, tá? Mesmo que seja uma opinião precária, não faz mal, tá? Porque você tem um ponto de partida que é teu daí. E daí o que vai acontecer? Com o teu ponto de partida, você acrescenta uma contribuição de um texto da internet, de uma opinião de um colega, mas você tem a tua linha inicial, tá? Mesmo que seja uma linha simples, né? Pode ser uma linha bem simples, pode ser a linha que diz assim: esse filme me despertou raiva. Eu fiquei com raiva de assistir esse filme. mas Ou para fazer mais ou menos como foi a redação do Parroque? sim, sim, Tá. vai ser a mesma coisa. Eu só estou tentando dar uma orientação que você pode ter um ponto de partida também, Érica, que pode ser o teu sentimento também, Entendi. como ponto de partida, tá? Você tem isso como ponto de partida e você vai desenvolver isso daí, beleza? Tá bom? Muito bem, vamos então para a atividade que é o objetivo dessa live de hoje, que é essa aqui, tá? Que é a atividade que está como atividade 2, ela vale meio ponto, somada com a outra atividade dá 1 ponto, né?
Então, eu tenho, por enquanto, 4 pessoas que já fizeram esse trabalho e tenho 19 pessoas que ainda não fizeram. Né? Esse trabalho está no prazo, ainda não está atrasado, então está mais ou menos tranquilo. Né? Vamos lá. Aqui, o importante, ó, vem nas instruções, tá? Aqui as instruções, elas são uma orientação inicial. Esse vídeo, eu já falei para vocês, está um vídeo muito longo, né? Mas ele pode ser utilizado, de repente, como um apoio. Se você tiver paciência, você vem aqui, desliga o monitor para não ficar vendo o professor e só escuta, porque é uma leitura do texto e algumas explicações bem pontuais, né? Vamos lá. Abrindo o texto aqui, então, né? Para começar, o título dele já mais ou menos te dá um entendimento. É uma carta, tá? Então ele fez essa carta e ele colocou essa carta antes do livro propriamente dito, né? Essa carta está ali como se fosse uma espécie de apresentação, né? A primeira coisa que você pode pensar é assim: por que alguém escreve uma carta? Tá? Qual a intenção quando alguém escreve uma carta? Um bilhete, um e-mail, uma mensagem, um SMS? A intenção é comunicar algo, né? É um pouco dizer assim: olhe tal coisa, observe essa outra coisa, ou pense comigo isso aqui, ou um recado, né? Sei lá, faça tal coisa. Então, uma carta tem sempre um pouco essa intenção, né? A carta aqui do John Locke inicial tem também esse objetivo, tá? E ele faz uma série de ponderações aqui. Essas ponderações, eu tenho a impressão que todas elas são no sentido mesmo de explicar como que ele se sentiu ao produzir o seu trabalho, tá? Como que foi, mais ou menos, como que ele confeccionou aquele livro, que é um livro clássico da história da teoria do conhecimento, e é um livro que influenciou a ciência. A ciência só chega a fazer o que ela faz hoje em dia porque John Locke escreveu esse livro. É uma base do empirismo, tá? O que é empirismo? A doutrina filosófica segundo a qual as coisas têm que ser constatadas em experiências, né? Então, por exemplo, hoje você tem uma busca por um remédio para o coronavírus, para a Covid-19. Esse remédio tem que ser testado, tem que ser feita uma experiência, um teste para verificar se ele funciona ou não, né? Essa mentalidade de experimentação, ela foi sistematizada pelo John Locke, tá? Que é digamos assim, a base desse pensamento, lá no século XVIII, né? Então, e nessa carta aqui, ele deixa mais ou menos clara a intenção que ele tinha ao fazer o seu livro, né? Um ponto que eu quero destacar, eu tenho que encerrar porque eu tenho outra turma para atender, tá, gente? Então eu vou destacar rapidamente aqui, antes de abrir para vocês perguntarem coisas, esse ponto aqui, ó. Nossos entendimentos não são menos diferentes que nossos paladares. O Locke está partindo de uma constatação que é a seguinte: o ser humano, ele não se entende, por assim dizer, ou dito de outro modo, cada um tem um jeito de entender as coisas. Do mesmo modo que o gosto, o paladar que ele está falando se refere ao gosto, né? Paladar, eu gosto de doce de leite, outra pessoa gosta de brigadeiro, e a pessoa que gosta de brigadeiro não gosta de doce de leite. Estou só dando um exemplo, tá? Para vocês entenderem que essa diversificação, essa diversidade de gosto também acontece no entendimento, ok? Isso é um ponto de partida que o Locke estabelece aqui, né? E o objetivo dele, eu acho que é colocado de uma maneira bastante humilde aqui, né? Eu tenho essa impressão. Na próxima aula com vocês, eu vou trabalhar mais em detalhe isso aqui, mas ele se coloca como uma pessoa que quer fazer uma limpeza do terreno.
tá? Ele se apresenta como alguém que quer, vamos dizer assim, limpar o terreno para que nesse terreno seja construído um edifício. Ele não se considera nem o engenheiro que projetou o edifício e nem o pedreiro que constrói o edifício. Ele se considera numa categoria que a gente tem que valorizar, né? Evidentemente, que são os trabalhadores que fazem a limpeza do terreno. Então, o objetivo dele é tirar os entulhos do terreno e deixar o terreno limpo para uma construção do entendimento. Ele está assim, pensando numa analogia, né? O entendimento seria um edifício. Para que esse edifício seja bem construído, é preciso que ele tenha bases, primeiro, uma base limpa, né? E uns alicerces bem fincados no terreno. Tá? Então, um pouco é isso, assim, resumindo, né, de maneira bem genérica, por conta do meu tempo, que eu tenho que ir lá atender o primeiro B, tá? Eu diria para vocês isso, assim, uma percepção geral desses dois textos aí sobre John Locke, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, o Murilo fez uma observação aqui. Eu achei muito, muito interessante o texto, dá uma ótima ideia do conteúdo do livro, sem falar diretamente sobre as ideias. Exatamente, você vê que Locke incorporou aquilo. Exatamente isso, Murilo. Nessa carta de apresentação, né, ele dá esse tipo de noção, por assim dizer, né? E ele fala que foi um prazer para ele fazer esse trabalho, né? E que ele trabalhou assim, ele estava no quarto com os amigos dele trocando ideias, né? E a partir desse dia, nessa reunião no quarto dele, ele começou a pensar que ele tinha que escrever essa obra, né? E depois eu suponho né, que os amigos dele vão embora da visita e ele continua com aquelas ideias na cabeça e assim ele vai produzir o seu trabalho. Gente, eu estou no meu limite de tempo aqui. Vocês têm alguma pergunta que eu possa ajudá-los? Ou sobre essa matéria, ou sobre alguma outra dúvida que ficou por enquanto, gente? Eu acho que agora eu vou dar mais uma lida no texto de novo com o que você falou. E aí, tipo, agora no momento eu não tenho, tipo, dúvidas, sabe? Mas depois eu posso, talvez, mandar mensagem para você perguntando alguma coisa mais específica. Sim, Tudo bem? com certeza. Claro, com certeza. Vocês Beleza. podem me mandar sempre uma mensagem ou pelo Google Classroom ou pelo WhatsApp também, que é mais prático, né? Aham. Tá bom? Murilo, se você puder, acho que está gravando no teu Google Drive aí essa aula. Depois, se você puder, me passa o link dela para eu poder divulgar nos grupos, tá bom, querido? Eu acho que ele conseguiu ouvir, né? Não sei se ele. Pronto, legal. Então é isso por hoje, gente. Na próxima quarta-feira estarei aqui no mesmo horário, beleza? E acho que, como foi a primeira, eu ainda não sei lidar direito com essa situação. Mas na próxima eu vou trazer mais coisas para ajudar vocês. Tudo Beleza? bem. Uhum. Bom, muito obrigado. Valeu. Qualquer coisa me chamem, tá bom? Obrigada a você. Valeu, gente. Um abração. Tchau. Tchau, tchau.